No ar, o documento Jovem Pan. No programa de hoje, a gente fala sobre a China. O segundo país mais rico do mundo quer se tornar a potência hegemônica do século XXI. A meta ambiciosa depende de alianças estratégicas, o que explica uma aproximação com a Rússia e um novo relacionamento com o Brasil. O terceiro mandato de Lula e de Xi Jinping aponta para o realinhamento de interesses, mas mantendo o principal elo entre os dois países, a exportação de alimentos e matéria-prima. O presidente brasileiro não pôde viajar por causa de uma pneumonia. Coube a uma delegação de empresários e representantes do agronegócio reforçarem o laço com o nosso maior parceiro comercial por mais de uma década. Acompanhe na reportagem de Marcelo Favalli. Uma pneumonia obrigou Lula a remarcar a viagem que faria a Pequim. A visita ao presidente Xi Jinping tinha finalidades políticas, comerciais e diplomáticas. Os dois países ocupam uma posição de destaque nos BRICS, bloco que ainda tem Rússia, Índia e África do Sul. De toda esta lista de nações, cabe ao Brasil ser o grande exportador de alimentos, o que interessa muito aos chineses, principalmente nesse momento de retomada do crescimento pós-pandemia. Mesmo com a delegação reduzida a um time de empresários, o esforço do agronegócio foi para ampliar os contratos. Em 2022, a China foi o destino de 26,8% das exportações brasileiras. Nos 2 anos anteriores, esta cifra superou os 30%. Um dos objetivos do novo governo brasileiro vai além de superar o saldo comercial registrado em 2021 e 2022. Mesmo com uma perspectiva de crescimento mundial mais lento e um cenário global de inflação em alta, os chineses continuam superando as expectativas de avanço. Pequim sabe que este momento de vantagem sobre os outros países ricos pode resultar em uma vitória muito mais sólida daqui a um tempo. A China ela vai ampliar em países-chave, o Brasil é um desses, as suas relações internacionais, então esse é um momento tanto de agenda brasileira de reaproximação, quanto da China em buscar ampliar seu poder geopolítico internacional, e o Brasil faz parte dessa visão. E o Brasil está buscando um protagonismo junto à China também neste momento, em busca de capitais, em busca do seu grande mercado para exportações. Então a China está entrando neste novo momento com mais poder geopolítico, já que o econômico ela tem avançado e já cresceu muito, sendo hoje a segunda maior economia mundial. Para o Brasil é uma oportunidade, né, de trazer capital internacional para investimento no Brasil, já que a China agora se tornou uma grande investidora internacional. A China passou de uma grande exportadora de bens industriais, de produtos industriais, já que as maiores fábricas lá se instalaram, se transformou depois num grande mercado importador para o Brasil e atualmente também exportador de capital, grande investidor. Já existem vários projetos chineses aqui no Brasil, então essa visita do presidente da República, ela torna-se um projeto essencial para o futuro econômico do Brasil. Lembrando aqui que mesmo durante as suas outras gestões, a primeira e a segunda como presidente da República, o Brasil junto com outros países, né, dos BRICS, África do Sul, Índia, Rússia e China, já tinha um grupo importante de interlocução internacional. Agora, neste novo momento, com a China fortalecida, inclusive, tendo a Rússia como sua zona de influência, torna-se um momento importante para o Brasil buscar esse apoio. A China já investiu praticamente 70 bilhões de dólares no Brasil desde 2010. É o segundo maior ou terceiro maior investidor em investimento direto do Brasil. Mas, se isso acontecer, é mais investimentos para a infraestrutura, o que não diminui a segurança jurídica, porque nós estamos falando em concessão de aeroportos, de portos, de estradas, rodovias, ferrovias, etc.
Xi Jinping enviou uma mensagem torcendo pela pronta recuperação de Lula. Na linguagem diplomática, o gesto não é apenas uma cordialidade, e sim um pedido para que o compromisso seja reagendado. A China tem no Brasil um importantíssimo fornecedor de grãos, proteína animal e minérios. Mas este não é o principal aspecto da vontade do presidente em se encontrar com o colega brasileiro. Estreitar estes laços é garantir presença numa região do mundo que está bem perto dos Estados Unidos. Xi Jinping entende que o aceno de Lula à administração dele é o principal sinal de reaproximação, após uma gestão anterior marcada por críticas, ataques e ironias. Uma das estratégias de Pequim é ocupar espaços que outras potências não deram tanta atenção. E, neste sentido, a América do Sul se enquadra perfeitamente. A visita entre essa parceria e a visita entre presidentes, tanto o presidente chinês aqui no Brasil quanto o presidente Lula ser convidado para uma visita oficial à China, sem dúvida nenhuma tem uma importância muito grande do ponto de vista de demonstrar aos mercados e ao mundo que nós somos grandes parceiros comerciais e que estamos cada vez mais próximos em nossas relações, tanto diplomáticas como comerciais. É muito importante para o Brasil, principalmente para o Brasil, manter essas relações o mais saudáveis possíveis. A China é conhecida hoje por investir muito em infraestrutura e fazer grandes parcerias comerciais, principalmente com parceiros importantes do Brasil, como, por exemplo, a Argentina. A China investiu brutalmente na infraestrutura de transporte, saneamento e outros investimentos da infraestrutura da Argentina, tornando-se o principal parceiro daquele país. É muito importante para que nós mantenhamos a hegemonia na América Latina e também que nós tenhamos a nossa importância com esse parceiro comercial igualmente importante, que é a Argentina, que nós tenhamos esse papel de protagonismo das relações diplomáticas e comerciais com a China aqui na América Latina. Um dos aspectos fundamentais, quando a gente olha para a China, é a enorme sinergia que a China tem com o Brasil. Porque nós não somos efetivamente concorrentes na maior parte das áreas em que nós atuamos. E a China, sim, é um comprador de produtos brasileiros. Infelizmente, o Brasil ainda trata a China mais como uma compradora do que como uma parceira. Isso é uma mudança que a gente precisa ter. Mas também o Brasil é um cenário ideal numa parceria e numa sinergia construtiva para que haja um crescimento, por exemplo, do investimento chinês na questão de infraestrutura no Brasil. O Brasil carece de uma infraestrutura que lhe permita baratear a sua logística, o que seria interessante até mesmo para os chineses, porque com uma logística mais barata, os produtos brasileiros ganhariam ainda mais competitividade. Embora o Brasil tenha mais de 7.600 quilômetros de litoral, nenhum deles está virado para o Pacífico, a rota mais eficiente até a China. Uma solução seria o projeto Bioceânico, que ligaria o Porto de Paranaguá ao Chile. A rota, formada por ferrovias, estradas e vias fluviais, integraria ainda a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Além de fortalecer o Mercosul, a ligação entre os oceanos reduziria em 30% o custo de transporte de commodities brasileiras. Na teoria, é um jogo que os dois lados ganham. A América do Sul forma uma importante estrutura de conexão e une ainda mais os parceiros, enquanto a China garante rapidez e qualidade na entrega de produtos essenciais. Mas por trás do esboço está a intenção do governo Xi Jinping em se tornar um elemento fundamental na evolução de economias emergentes. Então, se nós pensarmos na questão de hidrovias, ferrovias, estradas, aeroportos, portos, coisas que o Brasil tem uma necessidade profunda de melhoria, é só você olhar, por exemplo,
o Porto de Santos e pensar, caramba, o quanto isso aqui poderia ser melhorado para se tornar aí algo semelhante a Singapura, não é? Ou o Porto de Qingdao, por exemplo, na China. Então você vê que existe aí uma sinergia muito grande. E uma delas, fundamental, inclusive, é a China ser aí uma mola propulsora de negociação entre Brasil e Chile, Brasil e Paraguai, o Brasil e a Argentina, para que o país tenha, por exemplo, o famigerado e tão importante acesso ao Pacífico para o seu corredor de exportação. Então, a parceria Brasil-China tem muito a seu favor. O grande problema é que nós, às vezes, somos travados pela questão ideológica e pelo fato de não termos compreendido a magnitude do processo de crescimento chinês, que para nós é muito favorável. Uma semana antes do desembarque da delegação brasileira em Pequim, Xi Jinping esteve na Rússia para estreitar laços com outro aliado estratégico, o presidente Vladimir Putin. Raramente o líder chinês faz uma viagem internacional de mais de 2 dias. Só que desta vez, ele passou 72 horas na capital Moscou. Foram pelo menos 6 horas de conversa, somando 2 reuniões a portas fechadas. Em fevereiro, o governo chinês havia divulgado uma proposta de acordo de paz para a guerra na Ucrânia. O documento de 20 páginas foi dividido em 12 tópicos. O mais importante deles propõe um cessar-fogo bilateral. Nenhum item cita a retirada das tropas russas e muito menos a devolução das áreas tomadas pelo invasor. Ou seja, mesmo que Pequim diga ter uma posição de neutralidade com relação ao conflito, as entrelinhas do texto sugerem um apoio silencioso a Vladimir Putin. A proposta foi muito bem recebida pelo Kremlin, que disse estar diante de um instrumento que pode acabar com o confronto, desde que o Ocidente esteja preparado a ceder. Resumidamente, Putin responsabilizou os Estados Unidos e a Europa Ocidental pelo retrocesso nas negociações com Kiev. Claro que não ignoramos a situação envolvendo a Ucrânia. Acreditamos que muitas das disposições do plano de paz apresentado pela China estão em concordância com as abordagens russas e podem ser tomadas como base para um acordo de paz quando o Ocidente e Kiev estiverem prontos para isso. No entanto, até agora, não vemos tal prontidão da parte deles. Diante da proposta apresentada pela China, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu para conversar com Xi Jinping e até agora está esperando pela oportunidade de, ao menos, receber um telefonema. A guerra na Ucrânia foi um assunto secundário na visita. Serviu mais para Xi Jinping se posicionar como articulador político e se destacar no campo da diplomacia. O auge da reunião foi quando os presidentes anunciaram a assinatura de acordos que, segundo eles, irão levar China e Rússia a uma nova era. A guerra na Ucrânia serviu para acelerar uma aliança que já era planejada havia décadas. Tenho certeza que nosso esforço conjunto torna as relações entre Rússia e China cada vez mais fortes. Esta parceria vai trazer bem-estar para nossos povos e contribuirá para a prosperidade e o progresso da humanidade. Propõe um brinde ao maior desenvolvimento da relação entre Rússia e China, além de parcerias estratégicas nesta nova área. A prosperidade, desenvolvimento e felicidade de nossos povos, a amizade entre nossos povos de geração em geração. Você tem aí uma disputa de hegemonia internacional, né? Então você tem a China liderando esse processo, a Rússia muito enfraquecida, ela corre o risco de ser um apêndice, de ser um satélite da China, sendo que em tempos atrás era o contrário, essa relação tinha chance de ser o contrário, né? Então a Rússia ela cada vez perde mais a capacidade de liderança no sentido de desafiar os interesses americanos. A China cada vez ela desafia mais.
ela desafia em disputas de comércio internacional, ela desafia em questões relacionadas a produtos de alta tecnologia, como já dissemos aqui, de alto valor agregado. Depois de uma série de sanções lideradas pelos Estados Unidos e a União Europeia, as reservas russas de combustível alcançaram níveis historicamente altos. O que era para ser uma dor de cabeça ao Kremlin virou uma solução para Pequim. A China passou a comprar o excedente do petróleo, gás e carvão da Rússia, pagando 40% menos do valor de mercado das commodities. Há ainda projetos de longo prazo para a construção de um novo gasoduto que ligaria os dois territórios. A guerra explica a virada na balança comercial. Há 7 anos, os produtos manufaturados vindos da China é que se destacavam no gráfico. Agora é a energia exportada pela Rússia que desponta nos números. Putin driblou os bloqueios elaborados por Washington e Pequim garantiu o abastecimento de uma economia sedenta por crescimento. Trata-se de um jogo em que China e Rússia saem ganhando. Os Estados Unidos, ele acabou por isolar a Rússia do cenário internacional com a guerra da Ucrânia, porque ele liderou as sanções e também ele lidera a ampliação da OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental. Dessa forma, a Rússia se viu com poucas opções internacionais para manter as suas atividades de comércio internacional e as suas principais atividades internacionais. A Rússia ela se apresentou num cenário de desafio, buscando uma alternativa, e a China veio como essa principal, já que a China é a principal parceira econômica de mais de 100 estados, mais de 100 países, é a segunda maior economia do mundo, continua crescendo, então teve condições de ser um grande suporte para a Rússia neste momento. Mas o fato é de que a China se transformou e tem se transformado neste parceiro indispensável, está aumentando aí a participação do yuan dentro do comércio internacional, mas houve ali uma grande inteligência chinesa do ponto de vista estratégico de saber planejar, crescer sem enfrentar ou sem contar com o mesmo tipo de situação positiva que os Estados Unidos tiveram. Então, a China se transformou aí no parceiro indispensável, como eu disse, para mais de 140 países e territórios, que vem ali na China o seu principal parceiro comercial. A China, até o ano mais ou menos de 1820, 1830, foi sempre a maior potência econômica global. Então, o que a China está fazendo é retomando aos poucos aquela posição histórica que ela sempre teve. Mais do que ter criado parcerias, a China desenvolveu um modelo de produção ao qual o mundo passou a ser dependente. A receita? Linhas de montagem em uma escala nunca antes vista e com um custo imbatível. Nem a distância de enormes centros consumidores, como os Estados Unidos e a União Europeia, impediram Pequim de assinar contratos bilionários. Sob a liderança de Deng Xiaoping, em que eles basicamente fizeram 3 coisas importantes. Colocaram a sua mão de obra à disposição do mundo. Então, de repente, a mão de obra, o mercado mundial recebeu uma mão de obra de mais ou menos 500 milhões de pessoas, o que fez com que o custo dos produtos baixasse. Em segundo lugar, a China praticamente absorveu uma grande parte da poluição global, uma vez que se você respira ar puro nos países mais desenvolvidos é porque os produtos que emitem e que utilizam carbono ainda estão sendo utilizados e estão sendo feitos em outro lugar. Nos últimos 20 anos, os chineses construíram 2 dos 5 maiores terminais de pouso e decolagem do mundo e fizeram da metrópole Xangai o principal porto de partida do comércio marítimo internacional. A ampliação da infraestrutura, a sofisticação do pátio industrial e as soluções logísticas apresentadas pela China começaram a ser planejadas na década de 1970.
30 anos depois, o país deixou para trás a mentalidade de colônia agrícola e ajudou a cunhar a expressão tigre asiático. Em fevereiro de 2011, o primeiro grande impacto global: ter superado o Japão como a segunda maior economia do planeta. Ter subido uma posição na lista dos países mais ricos do mundo 12 anos atrás serviu de salto para um projeto muito mais ambicioso: tirar dos Estados Unidos o título de potência hegemônica no século XXI. Olhando para a taxa de crescimento da China, esse novo cenário econômico deve acontecer daqui a uns 30 anos. Xi Jinping sabe que projetos a longo prazo funcionam no país, tanto que os planos China 2035 e China 2050 já foram colocados em prática. 2035 e 2050, a China sempre pensa não 1 ano, 2 anos, mas sempre cada vez mais. Agora, que o tabuleiro geopolítico deve mudar, que nós estamos vivendo cada vez mais uma transformação, ao invés de um mundo polarizado, vai ser um mundo multipolarizado, com Rússia de um lado, China do outro, Estados Unidos do outro. Isso é importante que o Brasil tome sua posição de neutralidade e querer fazer negócio daqui para frente. Como nós, eventualmente, podemos até comentar. O Brasil é o maior parceiro comercial da China, ou melhor, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, e o meu maior investidor em investimento direto são os Estados Unidos. Então, cabe ao Brasil tentar aproveitar essas rusgas que provavelmente ainda vão piorar bastante daqui para frente entre China e Estados Unidos, e o Brasil tem tudo a aproveitar e ficar na sua posição neutra, não tomar nenhum partido ideológico. Isso seria um ponto importante, principalmente nesse novo avançar tanto dos Estados Unidos, querendo coibir o avanço da China, quanto o avanço da China tentando coibir o avanço dos Estados Unidos. O Brasil pode aproveitar essa situação. Os Estados Unidos foi, durante décadas, o principal agente econômico do mundo. Hoje ele encontra a sua posição ameaçada diretamente pela China como segunda maior economia, dona também da maior população mundial e com crescimentos nas últimas décadas muito maiores do que de diversos países do mundo, inclusive os Estados Unidos. Então, a China hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos mais poderosos agentes econômicos do mundo. A meta é ter menos linhas de montagem, mais centros de desenvolvimento tecnológico. O país quer se tornar uma referência de produtos de alto valor agregado e deixar de ser um sinônimo de bugiganga. A China entra num novo momento, né? Ela já começa a disputar mercados por conta, principalmente, de produção de produtos mais sofisticados e de novas tecnologias, né, que a gente chama de tecnologia fina. Essa fama da China de ter produtos de baixa qualidade, de produtos que não respeitam, por exemplo, copyright e produtos falsificados, ela está sendo colocada de lado por produtos de melhor qualidade. A China hoje é conhecida por produtos de qualidades extremamente baixas, mas também é conhecida por produtos de alta tecnologia embarcada e cada vez mais de tecnologias próprias chinesas. É um movimento muito próximo daquele movimento que nós vimos no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Exatamente, o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, quando passa a tentar se industrializar, ele começa a sua industrialização em produtos de baixa qualidade, em produtos pirateados, produtos que não eram conhecidos pela sua alta qualidade. E hoje nós temos os produtos de maior qualidade, são aqueles produzidos na Alemanha, ou pelo menos a fama de maior qualidade, são daqueles produtos fabricados tanto na Alemanha como no Japão. Hoje a China tenta ocupar esse espaço com produtos de altíssima qualidade e também produtos de alta tecnologia. E a China, além disso, investiu nos últimos anos, nas últimas décadas, fortemente
em suas próprias tecnologias e em educação, principalmente educação levada à produção tecnológica, o que coloca a China num lugar de destaque, principalmente em baterias, em motores elétricos, inclusive em carros elétricos, ocupando aí um lugar de grande destaque desses veículos no cenário mundial, competindo com carros mais famosos norte-americanos, com a Tesla, por exemplo. Mas a China, ela tem gasto muito dinheiro e investido muito em novas tecnologias, em tecnologias que utilizam energias renováveis, tecnologias verdes, né, que a gente chama, para essa nova postura, esta nova tendência que ela quer vender para o mundo, de produtos de melhor qualidade e produtos sustentáveis. A China usou mais cimento em 3 anos do que os Estados Unidos em um século. A frase parece exagerada, mas se trata de uma afirmação verdadeira. Dados da International Cement Review, uma organização britânica que monitora a construção civil pelo mundo, comprovam o aceleradíssimo processo de crescimento chinês entre os anos de 2011 e 2013. A comparação com o volume de material usado pelo país no começo da década passada virou notícia em 2014, quando o fundador da Microsoft, Bill Gates, publicou a informação em seu blog, depois de ter visto os números em um livro que estava lendo na época. O fato da China ter gastado em 36 meses a mesma quantidade de material de construção que os Estados Unidos utilizaram em 100 anos é a tradução do desejo de recuperar o tempo perdido. Afinal, há um século, os americanos já exportavam um estilo de vida, enquanto os chineses caminhavam para a guerra civil que culminaria na Revolução Socialista. O resultado deste esforço de levantar cidades inteiras num curto espaço de tempo se vê no surgimento de polos industriais onde antes eram zonas agrícolas. A China passou por uma espécie de estirão do crescimento, mas não sem sofrer consequências. Em 2006, a China ultrapassou os Estados Unidos como o maior emissor mundial de dióxido de carbono, o gás do efeito estufa mais abundante na atmosfera. O país segue no topo deste ranking até hoje. Ainda na administração de Donald Trump, quando o então presidente americano se afastou de políticas envolvendo o clima para priorizar a produção industrial nos Estados Unidos, Xi Jinping aproveitou o vácuo deixado pela Casa Branca e buscou assumir a liderança dos debates sobre o aquecimento global. De novo, Pequim viu uma oportunidade para se destacar em um tema de impacto mundial. Na década passada, o presidente chinês assinou tratados se comprometendo a continuar reduzindo o consumo de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo que buscou alternativas para manter o fornecimento de eletricidade à economia que avançava em ritmo acelerado. Tratava-se de uma manobra delicada, cumprir a promessa de conter a poluição sem impactar no fornecimento de energia. Afinal, o governo tinha compromissos sociais com mais de 1 bilhão e 400 milhões de chineses, dos quais 6 milhões estavam abaixo da linha da pobreza em 2019, segundo o Banco Mundial. Os chineses fizeram algumas medidas, algumas no sentido de aumentar a tecnologia, como forma, inclusive, de dar um salto qualitativo na renda per capita, uma vez que eles têm ali um objetivo de chegar em 2049 a uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares, o que é extremamente disruptivo, globalmente falando, porque você vai ter, pela primeira vez na história, uma classe média enorme num país com poder de consumo. E isto, com certeza, beneficiará todos aqueles que trabalham e que têm proximidade com a China e que podem vender seus produtos para a China, porque haverá um consumidor com capacidade econômica para absorver os produtos. Paralelo à evolução industrial,
missões à Lua e avançadas pesquisas médicas. Afinal, os grandes países entraram para a história também por ter deixado um legado às ciências. Um nível educacional muito grande, que é evidenciado, por exemplo, com o fato de que os chineses estabeleceram há alguns anos de que teriam, numa questão de 20 anos, 2 universidades entre as 20 principais universidades e instituições acadêmicas do mundo. E eles lograram isso e a meta é subir para 5. Xi Jinping aprendeu tanto com seus antecessores quanto com seus adversários que é preciso expandir a zona de influência. Uma coisa é ser relevante, outra é ser indispensável. O primeiro passo foi dado décadas atrás, com os contratos de mão de obra que abastecem praticamente o mundo todo. Para ir além, a China revisitou o passado. A antiga Rota da Seda, que na antiguidade passava por 12 países, serviu de base para o que a China está chamando de One Road, One Belt. Um conjunto de estradas, ferrovias, portos e aeroportos que vai unir 23 cidades em 3 continentes. Trata-se da maior obra de infraestrutura em mais de um século. Quando estiver pronta, vai fazer com que produtos saiam do sudeste da China e cheguem à Holanda, passando pelo sudeste asiático, África, Oriente Médio e Europa Oriental. Para você escoar os produtos, é importante que os outros países tenham uma infraestrutura adequada para receber esses produtos e que possam negociar mais livremente. Por exemplo, você quer vender para o Paquistão, você quer vender para o Kirguistão, você quer vender para o Afeganistão. Se não existe porto, se não existem estradas viáveis, fica mais caro a venda e, eventualmente, até inviável. Então, isso é um projeto de mais ou menos, cada dia aumenta mais, mas vamos pensar, ao redor de 140, 150 países, envolvendo empréstimos e financiamentos à ordem de $1 trilhão para vários países de vários continentes investir em infraestrutura para que o chinês possa exportar e, ao mesmo tempo, também importar, sem contar com gargalos logísticos. Esse é o objetivo principal do Belt and Road Initiative. Veja, o impacto, ela facilita um pouquinho mais, ou seja, bem mais, o intercâmbio comercial da China com os parceiros comerciais. Por quê? Você não tem mais um entrave da falta de infraestrutura. Como nós falamos, antigamente, eventualmente, você queria produzir e vender para algum país da Ásia Central e esse país da Ásia Central não tinha um porto adequado, não tem um transporte adequado, não tem um aeroporto adequado. Agora, essa infraestrutura adequada, fica mais fácil tanto esse país exportar para a China, quanto a China exportar para o país. Ou seja, resumindo, melhorar a relação comercial da China com o restante do mundo, tanto de lá para a China, quanto da China para os outros países, investindo em infraestrutura e facilitando o comércio internacional. Veja, não há a menor dúvida que a China está aumentando essa área de influência. Isso chama soft power. No momento que os Estados Unidos exercem o poder bélico, ou seja, o hard power, você tem bases militares no Coreia do Sul, nos Estados Unidos, no Japão, nas Filipinas, etc., vende armas para Taiwan. Uma das maneiras da China exercer o soft power é através de financiamentos, empréstimos e doações de recursos, investimentos em outros países. Isso ajuda a trazer esses países para a zona de influência chinesa e mexer no tabuleiro geopolítico. O Brasil deveria, neste processo de consolidar o seu relacionamento bilateral com a China, levar em consideração a capacidade chinesa de construir grandes projetos de infraestrutura que fazem com que eles consigam manter aí um processo de abastecimento global de produtos, mesmo durante a pandemia. Muita gente reclamou, da questão chinesa na pandemia, mas mesmo os Estados Unidos aumentaram o número de compra de produtos que vinham da China em razão da capacidade chinesa de infraestrutura. E os chineses sempre dizem uma coisa: construa uma estrada e fique rico. Ou seja, a infraestrutura é o elemento essencial para você fazer isso.
Aliás, outra prova da capacidade chinesa em criar infraestrutura foi na pandemia. O país onde surgiu o coronavírus conseguiu erguer um hospital em 10 dias para atender aos pacientes que aumentavam à medida que a doença se espalhava. A propósito, Covid colocou à prova a capacidade de liderança de Xi Jinping, a resiliência da economia chinesa e os aparatos de segurança do país, em especial os órgãos de controle da informação. O presidente teve de lidar com raros atos públicos de crítica à gestão quando decidiu implementar uma dura política de isolamento. Os reflexos nas contas públicas foram imediatos. Nos 2 anos mais intensos da pandemia, entre 2020 e 2022, a taxa de desemprego entre jovens chineses subiu 20%. Para um país acostumado a ter taxas de crescimento anual na casa dos 9%, nos últimos 20 anos, a China teve de superar o choque de ver o PIB subir apenas 3% em 2022. Ou seja, a maior desaceleração em 4 décadas. A pandemia ainda mostrou ao resto do mundo que depender de um único fornecedor pode significar desabastecimento. A Covid escancarou a dependência da maior parte do mundo à China. A situação se tornou grave quando faltaram 2 produtos fundamentais no auge da pandemia: máscaras faciais e respiradores. Um dos líderes que está mudando a história da China e do mundo tem um passado muito pouco conhecido. Não se trata de um descuido com a biografia de Xi Jinping, e sim uma estratégia do Partido Comunista. O governo quer que o presidente seja lembrado pelo que faz e não por quem foi. Raramente concede entrevistas longas e jamais usa redes sociais. Informações do seu passado são meticulosamente controladas pelas autoridades. A máquina da propaganda e os instrumentos de censura do Estado funcionam como ferramentas eficazes para a construção de uma imagem imponente. Um líder de aparente carisma e uma narrativa hábil, o presidente criou um culto à personalidade que não era visto desde Mao Tse-tung, o grande líder da Revolução Socialista de 1949. Xi Jinping conquistou tamanho prestígio na classe política que, em 2018, conseguiu tirar da Constituição a cláusula que limitava o número de reeleições do presidente. Ano passado, ele foi conduzido a um inédito 3º mandato consecutivo. Manter o presidente no poder não é uma decisão do eleitor. Na China, a população até vota, mas apenas para escolher dirigentes que têm atuação política regional e muito limitada. Cada província decide a data e a maneira de apurar os votos. Sequer é preciso estar filiado a alguma legenda para se candidatar a estes cargos. Mas para posições de maior prestígio e importância nacional, é fundamental integrar o Partido Comunista. São indicados aos principais postos da administração pública aqueles que construíram carreira e reputação dentro da legenda. Antes de ser consagrado como o homem mais poderoso da China, Xi Jinping integrou o chamado Politburo, um nome complicado para algo bem simples de entender. Trata-se do mais alto comitê do Partido Comunista. São 25 integrantes que chancelam as decisões da Assembleia e escolhem aquele que vai liderar o país por um mandato de 5 anos. O Politburo chinês é uma cópia do modelo adotado pela então União Soviética. A China ela é criticada pela sua falta de um modelo democrático, mas esta falta de democracia é compensada pelo seu poderio econômico, o que quer dizer que ela não pode ser deixada de lado, apesar de não ter um modelo democrático à lá
continente europeu à lá Estados Unidos, mas a sua força geopolítica e econômica obrigam os demais países a manter com ela relações diplomáticas e relações comerciais da forma com que se apresentam. Outros países mais periféricos são taxados e são perseguidos pela sua falta de uma estrutura democrática e muitas vezes deixado de lado em algumas relações diplomáticas e comerciais. A China, pela sua importância, não permite com que seja deixada de lado por nenhum dos principais players internacionais, justamente em razão do seu poderio econômico e geopolítico. Quando Xi Jinping chegou ao poder em 2012, alguns previam que ele seria o líder mais liberal do Partido Comunista Chinês por causa do seu perfil discreto. Mais de 10 anos depois, o saldo é bem diferente. Logo nos primeiros anos como chefe de Estado, demonstrou uma ambição implacável, intolerância à dissidência e um desejo de controle que se infiltrou em quase todos os aspectos da vida cotidiana na China. Restrição de acesso à informação, buscas limitadas na internet, monitoramento de opositores e perseguição a críticos garantiram um respeito quase incontestável ao Estado, mais pelo medo do que pela admiração. Qual a justificativa para a concentração de tanta força na mão de um único homem? A justificativa: o cobiçado topo na lista das potências mundiais. O perfil de líder foi construído ainda na infância, cujos registros são muito bem guardados pelo partido. Xi Jinping cresceu em meio à aristocracia política dos anos de 1950, frequentou excelentes escolas e passou longe da crise que se arrastava na época em que ele era criança. Viu seu pai ser perseguido. Aos 15 anos, foi trabalhar no campo, obrigado a experimentar a pobreza como parte da revolução cultural imposta por Mao Tse-tung. Mas os traumas nunca o afastaram do Partido Comunista. Muito pelo contrário, foi aceito na legenda depois de muita insistência, e a trajetória de sucesso dentro da organização o transformou no estrategista de hoje. O próprio Xi Jinping admite ter aprendido valiosas lições com a ruína da União Soviética. A principal delas, o risco da abertura política. Biógrafos do presidente enfatizam que, para evitar uma nova queda do Muro de Berlim, ele defende uma liderança forte e unificada, cuja sede de governo é Pequim, e somente Pequim. O conceito de união, que ganhou o nome de uma única China, tem um alvo específico: Hong Kong. A região autônoma foi devolvida pelos britânicos em 1997, com a condição de que o parlamento e a constituição local fossem mantidos. Há 26 anos, eleições livres escolhem os administradores de Hong Kong. Porém, os candidatos têm de passar pelo crivo do governo chinês. Protestos contra a interferência de Pequim são duramente reprimidos. Em 2020, passou a vigorar uma lei que enquadra como terrorista quem incita manifestações anti-governo. Xi Jinping tem outro obstáculo na meta pela hegemonia, e este é ainda mais rebelde: Taiwan. A ilha na costa leste chinesa abrigou dissidentes da Revolução e os derrotados na Guerra Civil. As décadas de disputa com Pequim fizeram florescer um polo de tecnologia que concentra a produção mundial de semicondutores, indispensáveis para a indústria. Por mais que a China tenha adotado uma diplomacia de isolamento, na qual corta relações com países que tenham embaixadas em Taiwan, Pequim sabe que o resto do mundo mantém um vínculo sólido com o rival por questões estratégicas.
Xi Jinping tem um trunfo na manga: o ameaçador exército que ele viu crescer na própria gestão. Não raro, aviões de combate sobrevoam a ilha vizinha, e o mar entre os dois territórios se tornou área de treinamento de submarinos nucleares e navios de guerra chineses. Neste momento, a China cresce mais que os seus oponentes. E ela volta para uma posição de poder que ela teve durante milênios. Durante 5.000 anos, a China foi o centro do poder mundial. Nos últimos 200 anos, essa balança de poder se equilibrou para o outro lado, para o Ocidente. Mas nesse momento, a China volta a ser o centro do poder mundial por causa de seu grande crescimento econômico e do seu grande armamento. Embora tenham construído com Xi Jinping a maior relação comercial entre dois países em mais de 200 anos, os Estados Unidos se esforçam para diminuir os avanços da China como potência bélica da Ásia. O que acontece é que os Estados Unidos não admitem que a China force Taiwan a se submeter ao seu governo central, nem por meio da força, pelo uso da força, nem por meio de sanções econômicas. E a China se recusa a evitar, a renunciar ao uso da força na questão de Taiwan. Então, isso torna a questão muito complexa. A China pretende retomar Taiwan de qualquer forma até 2049, quando se completa 100 anos da fundação do atual modelo chinês de governo. A questão é que, neste momento, militarmente, a China não é armada o suficiente e nem tem a intenção declarada de fazer frente militarmente aos países ocidentais. O livro branco de defesa da China dá conta de que ela pretende se preparar militarmente até 2035, ou seja, ainda tem uma margem, tem alguns anos de preparação. E que a China pretende ser um país militarmente preponderante, inclusive se sobrepondo a outras potências militares, inclusive os Estados Unidos, até 2049. Então, a forma de pensar da China é uma forma de longo prazo, é uma longa estratégia. Uma comparação do poder militar da China com os Estados Unidos revela que o exército chinês, juntando todas as suas forças, tem mais quantitativo do que o exército dos Estados Unidos. São mais de 2 milhões de soldados no exército chinês e em torno de 1.390.000 no exército dos Estados Unidos. Em termos de artilharia, a China tem mais de 9.000 peças de artilharia e os Estados Unidos em torno de 4.000. Em termos de tanques de combate, a China tem em torno de 5.400 e os Estados Unidos em torno de 6.000. Em termos de submarinos, a China tem hoje 78 e os Estados Unidos 67. Aviões de combate, a China tem 1.200, os Estados Unidos têm 1.900. E destroyers, a China tem 50 e os Estados Unidos têm 92. A China vem, portanto, produzindo mais equipamento militar, tanto a qualidade quanto a quantidade dos equipamentos chineses é crescente, vai numa escala crescente. Em algumas áreas do teatro de operações, a China já está na vanguarda. Em guerra cibernética, por exemplo, há relatórios dos Estados Unidos que dão conta que a China poderia atingir hoje mesmo a infraestrutura crítica dos Estados Unidos, oleodutos, gasodutos. A China também tem tecnologia para armamentos nucleares e vários tipos de inovação nessa área. Então a China, ela é uma potência militar, né? Ela ainda não faz frente aos Estados Unidos e à Rússia, mas de qualquer forma já é objeto de atenção internacional e cada vez vai ter mais força militar, porque ela tem investido muitos recursos e tem bastante capital para alocar nessa área. Ao se tornar uma potência bélica, a China busca o domínio da região. O país já conquistou supremacia econômica e inquestionável influência política. A ocupação do mar não escapou da lista de objetivos. Silenciosamente,
as Forças Armadas drenaram recifes, montaram instalações em atóis e, acreditem, construíram ilhas artificiais. Satélites de monitoramento já identificaram pelo menos 27 territórios criados por algum tipo de engenharia. São 13 mil quilômetros quadrados de terra firme, que garantem uma expansão do limite marítimo chinês. Ganham também os aliados, como a Rússia, que compartilham rotas marítimas estendidas por causa desses novos domínios no Sudeste Asiático. Quanto aos desafetos, a exemplo de Taiwan e Japão, eles ficam mais expostos à medida que a Marinha Chinesa amplia o direito de atuação. Sem dúvida nenhuma, a China é um importantíssimo país com grande estrutura militar, grande número de militares, né? E cada vez mais com grande investimento nesse setor, né? E ela também a gente não pode deixar de lembrar que ela está ao lado da Rússia e tem como a Rússia um grande parceiro nesse sentido, e que isso é uma forma de ambos os países se protegerem contra, por exemplo, países membros da OTAN ou outras ameaças internacionais. Hoje, infelizmente, nós vemos um mundo globalizado, mas um mundo com grandes tensões militares, principalmente em razão das relações da China com Taiwan e das relações da China com o Japão, em que desde a Segunda Guerra Mundial, eles têm alguns territórios que são controvertidos, ainda que existe sobre eles conflito sobre de quem é a titularidade desses territórios. E Taiwan é um grande barril de pólvora que sempre está prestes a explodir. Roguemos que isso não aconteça e leve o mundo a um novo conflito mundial. Perguntado sobre o assunto, o presidente Joe Biden já disse que não hesitaria em apoiar Taiwan por ser o lado mais fraco deste eventual conflito. A Casa Branca cita princípios de soberania para condenar uma suposta ação militar chinesa. Mas por trás dessa guerra de retórica está o título de supremacia do século XXI. China, para mim, é o país mais importante do mundo num futuro muito próximo. Obviamente que os Estados Unidos não deixará sua hegemonia de 70 anos como o principal player do cenário mundial de uma forma pacífica e indefesa. Mas, sem dúvida nenhuma, pela população, pela extensão chinesa e pelos investimentos da China em infraestrutura no mundo inteiro, a China, prevejo eu, num futuro próximo, será talvez a maior economia do mundo, e eu não tenho muita dúvida disso. Obviamente que os Estados Unidos, ele desponta como o maior exportador de patentes, o maior exportador de tecnologias, a maior economia mundial, tem muita água para rolar aí, mas a China certamente é um dos países mais importantes e tem que ser, e o será cada vez mais em todos os sentidos das relações internacionais, seja com soft power, seja com hard power, seja com economia, com o dinheiro das relações comerciais, seja também em novas tecnologias. Sinceramente, a China é o país que vai despontar no cenário mundial como seu principal player em um futuro muito próximo. A China é um grande desafio. A China é um país de cultura milenar, é um país muito representativo, muito importante para toda a história da humanidade. Mas a China também é um grande mistério, um grande enigma em termos das suas pretensões internacionais. E o Documento Jovem Pan fica por aqui. Este programa e outros você pode acessar no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.